Olá, eu sou a professora Aline Moraes e essa é a nossa primeira aula sobre matrizes. O que são matrizes? Na matemática, matrizes são tabelas com linhas e colunas, conforme esse exemplo aqui que eu trouxe, que mostra a população rural e urbana no Brasil em milhões de habitantes. Então, cada coluna aqui tem um ano específico e cada linha traz alguma informação. Essa linha aqui traz a informação da população rural em milhões de habitantes. Aqui a população urbana em milhões de habitantes e aqui o total, né? De rural mais urbano em milhões de habitantes. Esses números aqui, na matemática, quando a gente coloca em forma de matriz, a gente chama esses números aqui de elementos, certo? E não tem como a gente passar por essa vida sem interpretar uma tabela, né? Então, vamos conhecer um pouquinho de matrizes para conseguir fazer essas interpretações um pouco melhor. Podemos representar essa tabela pela seguinte matriz. Então, eu tirei aquela linha que tinha aqui os anos e tirei aquela coluna aqui que tinha rural, urbano e total. Tá? Fiquei só com os elementos dessa matriz. Chamamos de ordem o número de linhas e colunas da matriz. Nesse exemplo, temos uma matriz 3 por 5, então essa é a ordem dessa matriz. 3 quer dizer o número de linhas e 5 o número de colunas. Sempre o primeiro número vai ser a linha e o segundo número vai ser a quantidade total de colunas, tá? E para representar o total de linhas e colunas, a gente usa as letras minúsculas M por N. Tá? Então, M são sempre o total de linhas, N sempre o total de colunas. Para indicar a ordem de uma matriz, dizemos primeiro o número de linhas, que linhas é sempre fileiras horizontais, e em seguida o número de colunas, que são sempre as fileiras verticais. Então, a mesma tabela ainda, eu uso essa simbologia. Ó. Eu chamei essa matriz de A, sempre uma matriz, o nome da matriz é uma letra maiúscula, tá? E M por N, ou seja, a quantidade total de linhas e a quantidade total de colunas, que é a ordem dela, vai ser 3 por 5, porque tem 3 linhas e 5 colunas, tá? Então, essa daqui é a ordem da minha matriz exemplo. Depois eu volto para explicar esses A menores aqui. Vamos falar primeiro da representação genérica de uma matriz. Aqui eu tenho várias linhas e várias colunas. Por causa dessas reticências aqui eu sei que são várias, tá? Muitas. Mas é assim que eu represento genericamente uma matriz. Ou seja, genericamente quer dizer assim, como se eu fosse colocar qualquer número ali, tá? De uma forma... eu primeiro represento por letras, para depois colocar os números ali, tá? Então a forma de representar por letras é assim. Que quer dizer o quê? Que esse elementozinho aqui, ó, eu posso chamar ele de A minúsculo 1, 1. Sempre os elementos vão ser letras minúsculas, tá? Então, essa matriz A maiúscula, que é o nome dela, é cheio de Azinho minúsculo, que são os elementos, tá? Esse elemento está na primeira linha, primeira coluna, então eu chamo de A1, 1. Esse elemento está na primeira linha, segunda coluna, eu chamo ele de A1, 2. Este elemento está na segunda linha, primeira coluna, então eu chamo ele de A21. Esse elemento está na segunda linha, segunda coluna, eu chamo de A22. Conseguiram entender até aqui? Aí eu tenho a representação genérica, que é A e J, ou seja, A minúsculo é o elemento, I, que é o primeiro número que aparece aqui, ó, é a linha, e J é a coluna, que é o segundo número que aparece aqui na representação, tá? Aqui, como eu não sei a quantidade de colunas que tem aqui no meio, nessas reticências, mas eu sei que está na primeira linha. Então, esse é o elemento da primeira linha, e a coluna eu não sei que coluna que é. Não sei a quantidade de coluna que tem, então eu chamo de J, que é a coluna, tá? Aqui eu tô chamando de N a coluna. Tá na primeira linha, então 1, né? Mas por que eu tô chamando de N a coluna aqui? Porque é a última coluna, tá? Lembram da ordem da matriz, que é M por N? Então, é isso, ó, eu não sei a quantidade de linhas e de colunas. Então, colunas eu represento por N a última coluna. E a linha eu represento por M a última linha, porque é a quantidade total de linhas. Aqui eu não sei quantas linhas tem,
Mas eu sei que esse elemento aqui está na primeira coluna, mas eu não sei a quantidade de linhas, então eu chamo de I1. Aqui seria o elemento I2, aqui o elemento IJ, porque eu não sei nem a quantidade de linhas nem a de colunas. Tá? Isso daqui é importante por quê? Para resolver alguns exemplos, como a gente vai resolver agora. Exemplo 1. Escreva a matriz A igual a IJ 1 por 3, tal que a IJ igual a 3I menos 2J. Ai, meu Deus, o que quer dizer tudo isso? Primeiro, esse 1 por 3 aqui é a ordem da matriz. A ordem da matriz A é 1 por 3, então será uma matriz assim, ó. Matriz A igual o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento da primeira linha, segunda coluna, o elemento da primeira linha, terceira coluna. Vai ter uma linha só e 3 colunas. Substituindo os valores de I e J na lei de formação, nós temos o seguinte. Isso daqui é a lei de formação. É a continha que a gente vai ter que fazer neste exemplo. Tá? Então, eu vou substituir o I e o J aqui. Como assim? Para eu descobrir esse primeiro elemento, quem que é o elemento da primeira linha, primeira coluna? Eu vou usar essa lei de formação substituindo o I e o J. Aqui o meu I vale 1 e o meu J vale 1 também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes I, o I vale 1, menos 2 vezes J. O J também vale 1. Tá? Então, o amarelinho é a posição do I e do J, ou seja, linha coluna. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2. Primeiro resolvo multiplicação, né? Para depois subtrair. 3 menos 2 dá 1. Então, esse elemento A11 é o número 1. O elemento A12, faço a mesma coisa. Vou pegar a mesma lei de formação, só que eu vou substituir no lugar do J a coluna 2, tá? A linha é a mesma, né? A linha é 1. A coluna aqui é 2. Aí faço as operações. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. E 3 menos 4 dá menos 1. O último elemento, primeira linha, terceira coluna. No lugar do I eu vou colocar o 1 da linha, nessa mesma lei de formação. No lugar do J eu vou colocar o 3 da coluna. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. E 3 menos 6 igual a menos 3. Então, essa daqui é a minha resposta. A minha matriz A é 1, menos 1 e menos 3 para essa lei de formação aqui, nessa ordem de matriz. Vamos para o segundo exemplo. Escreva a matriz B, B e J, 3 por 2, tal que B e J é igual a menos 1 elevado na J, se o I for menor ou igual a J, e 2I mais J, se o I for maior que J. Primeira coisa, vejo a ordem da matriz. Opa, a ordem da matriz B aqui, ó, tá errado. É 3 por 2. Então, ó, o B é B11, B12, ou seja, vai ter 3 linhas e 2 colunas. Para eu descobrir esse elemento aqui, ó, o 11, são iguais, né? A linha e a coluna são iguais. Então, eu vou ter que usar essa lei de formação aqui, ó. I igual a J, né? Esse risquinho aqui embaixo quer dizer igual, igualdade, né? Então, eu vou ter que usar menos 1 elevado na J. Quem que é o J? A coluna. A minha coluna aqui é a primeira, né? Então, vai ficar menos 1 elevado na 1, que é menos 1. O elemento B21, o 2 é maior que 1, ou seja, I é maior que J. Então, eu vou ter que usar essa segunda formulazinha aqui, tá? 2 vezes o I aqui é 2, mais o J, que é 1. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. B31, o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. O 3 é maior que 1, ou seja, a linha maior que a coluna. Então, vou usar essa lei de formação aqui. 2 vezes 3 mais o J, que é o 1, coluna, né? Peguei esses em amarelo aqui. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. B12. 1 é menor que 2, então vou usar essa primeira lei de formação aqui, ó, onde o I é menor que J. E 1 menos 1 elevado na coluna J, que é 2 aqui nesse caso, vai ficar 1 positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Aqui,
Linha e coluna são iguais, então pego essa primeira de novo, menos 1 ao quadrado. E a última, que o 3 é maior que o 2. Então, vou pegar essa de baixo. 2 vezes a linha, que é 3, mais a coluna, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, a minha matriz B ficou assim, menos 1, 5, 7 na primeira coluna, 1, 1 e 8 na segunda coluna. Qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula.